Olá pessoal, tudo bom? Estamos aí na reta final do nosso curso, tá certo? Meu nome é Ana Fábia, estamos na aula de número 8 e a gente vai falar do que, professora, hoje? Vamos falar da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Professora, eu não entendi nem do que a senhora vai falar, né? O nome ficou muito extenso, mas não se preocupe não que a gente vai desmistificar e destrinchar aqui para você. Esse tema que a gente fala, ele refere-se à forma federativa de Estado. Ou seja, a essência da federação ou do federalismo, que é o quê? Qual é essa essência? É promover a descentralização política do poder estatal, né, em prol de entes autônomos, de entes federados autônomos. Quando descentraliza, o que acontece? A administração pública, ela é dividida entre direta e indireta. A direta, quando ela descentraliza, ela cria entes. Esses entes, eles têm personalidade jurídica própria, eles têm capacidade processual, ou seja, eles podem processar e serem processados. Eles podem ter sua personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Eles não seguem a regra de quem o criou, tá certo? E aí, de início, é importante registrar os seguintes pontos referentes a esse federalismo brasileiro. Primeiro ponto é a diferença entre forma de Estado, forma de governo, sistema de governo e regime de governo. Não se preocupe não, que é muito parecido esses nomes, as nomenclaturas, e fica fácil de confundir, mas você tem que organizar um papel, tem que anotar para não deixar confundir esses quatro conceitos. A forma de Estado, a Constituição, ela adota a federação. Como uma forma de Estado, nós temos o Estado federativo. Então, forma de Estado, nós temos a federação, Estado federativo. Como forma de governo, qual é a nossa forma de governo? A Constituição, ela adota a república como uma forma de governo, chamado de quê? De governo republicano, tá certo? O sistema de governo, a Constituição, ela adota o presidencialismo como sistema de governo. Tem o parlamentarismo, mas nós adotamos o presidencialismo. E como regime de governo, nós temos o quê? A democracia. Então, a democracia é o nosso regime de governo. Tranquilo? E aí, a Constituição, ela traz uma previsão expressa de forma de Estado. E aí, essa forma de Estado é cláusula pétrea. As cláusulas pétreas, elas estão lá no artigo 60 da Constituição. Essa, mais precisamente, está no parágrafo 4º. E aí prevê expressamente, ou seja, de forma escrita na Constituição, que a forma federativa de Estado é uma das cláusulas pétreas, tá certo? Então, a única que é cláusula pétrea é a forma federativa de Estado. E aí a Constituição, ela pode ser emendada, professora? Pode ser emendada. E aí no parágrafo 4º do artigo 60 diz que não vai ser objeto de deliberação de emenda. E aí traz o que? As cláusulas pétreas. Por quê? Porque não pode sofrer a emenda. Tranquilo? O que não pode sofrer emenda? A forma federativa de Estado, das quatro, somente ela, a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, tá? Então, o voto direto, secreto, universal e periódico. A separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Então, não posso quebrar a separação dos poderes, nem posso tirar direitos e garantias individuais. Então, entenda que dos quatro conceitos que a gente falou, apenas a forma de Estado, que é a federação, é que foi gravada na Constituição, foi escrita na Constituição como uma cláusula pétrea e está de forma explícita, tá certo? Não está de forma implícita, escondida, tá ok? A gente falou da descentralização no momento que eu crio entes, para ajudar a administrar a própria administração pública, para executar algumas informações. Eu posso também, como administração pública direta, ao invés de descentralizar e criar entes, eu posso desconcentrar e criar órgãos. Mas no momento que a administração direta, ela desconcentra e ela cria órgãos,
estes órgãos, eles não têm personalidade jurídica, eles não têm capacidade processual, ou seja, eles não podem processar e serem processados, tá certo? Somente aquele que tem personalidade jurídica. Entenda como um corpo humano. No momento que você tem um filho, você cria um ente, você descentraliza. Aí você tem um ente, esse ente tem uma personalidade própria. Ele pode fazer o que ele quer, ele é diferente de você em alguns pontos. Ah, professora, mas tem outros que são parecidos. Tranquilo, mas na grande maioria dos pontos, você vê que você é bem diferente do seu filho. Já no momento de você ter órgãos, né, que é a desconcentração que você tem órgãos, os seus órgãos, eles não saem passeando, eles não vão almoçar na casa da vovó. Eles fazem parte da sua estrutura, então não tem como você esquecer mais em relação à descentralização e desconcentração. Não esqueça, se você não entendeu, ficou com dúvida nas 4 formas que a gente conversou, forma de Estado, sistema de governo, dê uma olhadinha nas 4, veja direitinho, se tem alguma dúvida, manda pra gente, mas você não pode passar dessa aula sem saber, principalmente que uma delas faz parte do rol das cláusulas pétreas, né? E aí, sendo cláusula pétrea, não sofre emenda constitucional. Tá tranquilo? Muita informação. A gente vai ficar por aqui, tá certo? A gente vai se encontrar na nossa próxima aula. Estamos na reta final do nosso curso. Um forte abraço para você e até nossa próxima aula.